Esse é um vídeo que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu acho que antes da gente entrar aí nas maiores mentiras que a gente ouve falar na questão do empreendedorismo, principalmente voltado nesse meio de startups, mas eu acho que se aplica para empreendedorismo de maneira geral, só gostaria de dar um contexto, né, sobre como que é a minha história com o empreendedorismo rapidinho. Juro que não vai demorar muito tempo. A primeira vez que eu falei, vou ser um empreendedor, eu tinha em torno de uns 15 anos de idade. Eu lembro que eu tinha acabado de ganhar um livro Pai Rico, Pai Pobre, eu li, eu adorei aquele livro, com todo o conceito de ativos e passivos, toda aquela forma que diverge um pouquinho da contabilidade tradicional, mas que faz você entender aí o poder do dinheiro, de fazer o dinheiro trabalhar para você, e traz o conceito de corrida dos ratos, enfim. E aí quando eu li esse livro, acendeu um pouco essa chama aí dentro de mim da questão do empreendedorismo, né? E nessa mesma época eu tava vendo alguns familiares que começaram a empreender, já estavam começando a ter sucesso, e aí eu acabei idealizando um pouco aquela vida. E eu lembro que quando eu tinha aí, que nem eu falei, né, em torno de uns 15 anos, eu falei, quando eu tiver 21 anos, eu já quero ter a minha primeira empresa. Obviamente que assim, né, os planos só servem para nos mostrar o quão pouco nós sabemos sobre o futuro, e as coisas não aconteceram dessa forma. Bom, logo depois que eu fiz essa promessa para mim mesmo, aí eu continuei a escola, né? Terminei a escola com 16 anos, 16 para 17 anos. Fui trabalhar em torno de 16 anos de idade também. Fui fazer faculdade, fiz faculdade de administração de empresa. Apesar de ser programador, de sempre ter programado, a minha área acadêmica não é em programação. Então, eu fiz uma faculdade de administração de empresas, trabalhei em empresas de engenharia multinacional durante um bom tempo. Fiz mestrado em gestão internacional, então toda a minha área de estudo acadêmico é na área de gestão, apesar de ser um cara de tecnologia, de ser um cara de programação. E logo quando eu estava voltando a morar no Brasil, porque eu fiz o mestrado fora, eu abri uma startup com um amigo que eu conheci lá no Canadá, e essa foi a minha primeira empresa, né? E a gente está falando aí, eu acho que em torno de 2013, 2014, por aí. Não são os 21 anos que eu achei que seria, mas hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que eu comecei a empreender cedo, mas na época eu me achava atrasado. E assim, só para contextualizar essa primeira startup, eu posso falar de todas em um vídeo um pouco mais detalhado nesse assunto da minha vida empreendendo, mas eu só estou tentando dar um contexto para esse vídeo aqui. Essa era uma startup no mercado de podcasts, eu sempre gostei muito de podcast. Claro que hoje em dia, quando a gente ouve falar de podcast, a gente pensa em Flow, Podpah, Joe Rogan, que são os famosos mesa-casts, mas o podcast ele começou lá no começo dos anos 2000 com o podcast em áudio, né? Então, assim, eu sempre gostei muito, e nessa época não existia o podcast em vídeo ainda, mas eu queria abrir uma startup na área de podcasts com esse meu amigo, né, que também gostava muito do assunto. Aí a gente quis criar uma plataforma para criadores de podcasts pequenos conseguirem anúncios, né? Porque na época somente quem era muito grande que conseguia anunciante. Então a gente queria juntar esses caras e ter um pouco mais de poder para trazer anunciantes e eles ganharem dinheiro, enfim. Essa era a ideia. No fim acabou que não deu certo, e hoje eu acho que isso já deve fazer, o quê? Se eu tô falando em 2013, 2014, a gente tá em 24, e aí uns 10, 11 anos. Bom, e aí eu consumi aí nessas últimas décadas, lembrando que eu falei que eu comecei nessa história de empreendedorismo na minha vida com 15 anos de idade, eu consumi muita coisa sobre empreendedorismo. Inclusive, eu estudei formalmente sobre o assunto, né? A minha tese de mestrado, pra você ter uma ideia, é sobre internacionalização de startups brasileiras. E assim, desde que começou forte essa questão de redes sociais, os empreendedores que acabaram ficando famosos através das redes sociais, eu não vou nomear ninguém aqui, porque eu acho que não vem ao caso ficar apontando o dedo na cara de ninguém. Eu sempre ouvi muita coisa que não condizia com a experiência que eu havia tido. Eu sempre vi muita coisa boa, mas o intuito desse vídeo é para falar sobre o que eu acho que não é verdade, o que eu acho que, pelo menos, de acordo com a minha experiência, e eu acho que isso é importante também falar nesse vídeo, porque tudo que eu vou falar aqui é de acordo com o que eu vivi e o que eu vi dos empreendedores, que nem eu falei, né? Já passaram mais de 100 startups na mão da minha empresa, né? A gente ou trabalhou junto, ou pelo menos conversou a respeito do projeto da pessoa, e de maneira geral existem alguns pontos de discordância, que esse é o intuito desse vídeo. E a última coisa que eu quero falar antes de iniciar o vídeo é fazer um disclaimer, porque esse vídeo, como a gente está falando sobre mentiras, sobre coisas negativas, pode dar a entender que eu sou contra o empreendedorismo de alguma forma. Eu sempre quis empreender, empreendo desde que nem eu falei, 23, 24 anos, e eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Mas a gente não pode deixar de falar sobre esses assuntos, porque algumas das coisas que eu vou falar aqui podem desmotivar muito quem está começando agora.
E é só esse o intuito. O intuito é ajudar as pessoas que estão começando agora a não se sentirem inferiores ou falar, putz, eu acho que eu não tenho o que é preciso para dar certo e trazer um pouco de motivação. Então, na verdade, o intuito do vídeo ele é algo positivo, tá? Apesar da gente estar falando aqui sobre mentiras, sobre coisas negativas, sobre coisas que não condizem com o que é dito por aí. E é claro que eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa um like, comenta, fala o que você está achando. Para mim é muito importante ouvir quem está me assistindo, até para saber se o conteúdo que eu estou fazendo está agradando, não está agradando, tem alguma coisa que você discorda, deixa aí no comentário. E se você conhece alguém que está empreendendo, que empreende, quer empreender, manda esse vídeo, manda meu canal para ele também, porque aqui o meu intuito é pegar na mão do cara que está começando e ajudar nas coisas que eu acho que são mais importantes, que vai economizar tempo, dinheiro e saúde mental também, que é muito importante nesse mercado de startups e nesse mercado de empreendedorismo. E eu acho que nesse vídeo aqui vai ficar um pouco mais claro do porquê. Bom, e o primeiro mito que eu quero falar aqui a respeito é o que eu chamo do empreendedor super-herói, né? Quando a gente vê muito desses caras de rede social falando sobre a rotina deles, eles soam às vezes até bons demais para ser verdade, e na minha opinião eles soam bons demais para ser verdade porque não é verdade. Pensa que assim, eu vou trazer aqui uma reflexão. Pensa que você chega numa loja de roupas. O vendedor dessa loja que vai te atender, ele só vai trazer para você os lados positivos e vai dar uma inflada nesses lados positivos. E dependendo do nível de ética desse vendedor, ele pode até mentir descaradamente sobre essa roupa a fim de que você compre alguma coisa que ele está tentando te vender. Nesse caso, a roupa. E no caso da galera de rede social, isso não é diferente. O que é mais complexo de você entender, talvez, é porque o produto principal que ele está tentando te vender é ele mesmo. É claro que muitos vendem cursos, mentorias ou outros produtos de maneira geral, mas o produto principal que o cara está tentando te vender é ele mesmo. Então, assim, que nem o cara da loja, ele não vai te trazer os lados negativos dele. Ele não vai te falar dos dias que ele acordou mal, dos dias que ele ficou doente, quando ele acordou tarde, quando ele acordou triste, o dia que ele não estava se sentindo capaz, o dia que ele quis desistir. São poucos que falam sobre isso. É claro que muitos vão falar também, só que aqui a gente está falando sobre a galera que não fala, a galera que tenta criar aí um mito de um super-herói. E é muito fácil identificar esses caras, porque, como eu falei, claro, uma das formas de você identificar esses caras é que o que ele tá falando soa bom demais para ser verdade, mas também porque esses caras, normalmente, eles pegam a galera que tá um pouco mais vulnerável, a galera que é iniciante, ainda é um pouco ignorante nesse mercado, não empreende, tá aprendendo agora, e essa galera acaba endeusando esses caras. Normalmente, esses caras que são endeusados, não é à toa, né, esse termo de Deus, esse termo de mito. É porque é realmente algo fora da realidade, algo inviável, algo sobre-humano. E, cara, a verdade é que eles são seres humanos. Então, todos os problemas que você vê os seres humanos ao seu redor terem, esses caras também têm. E é muito difícil pra gente, né, até pra quem é mais experiente, quando você vê um cara falando, eu acordo todo dia 4 horas da manhã, aí eu leio 2 livros, eu vou pra academia, e quando é 5h30 eu vou correr no mato, saio na porrada com um urso, caço a comida da minha família, aí eu vou cuidar das minhas 28 empresas, vou lá, faço um trade onde eu ganho 100 mil reais, aí dou um beijo na minha esposa e vou trabalhar. E aí você ouve esse cara falar isso e você fala, putz, cara, hoje eu acordei 9 horas da manhã, extremamente desmotivado, não fui pra academia, tô comendo mal, não matei nenhum urso, não dei um beijo na minha esposa, eu sou solteiro, sei lá, qualquer coisa, divorciado, a minha esposa me deu o pé na bunda. A verdade é essa. A verdade é que o que esse cara tá vendendo pra você não existe. A sua vida esse é o normal. Quando você vê o empreendedor de palco, né, que o pessoal sempre gosta de chamar, o cara da rede social, o super-herói que eu tô falando, contando das aventuras empresariais dele, o que você tem que entender é que aquilo é o palco dele, né, e assim, uma vez eu vi um negócio na internet, não sei de quem eu ouvi isso, mas eu achei inteligentíssimo, que é que a gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco da pessoa, né, e agora eu trago uma reflexão pra você com relação a isso. Você pensa que assim, um cara que lança, sei lá, 15 stories por dia, 20 stories por dia, que já é muita coisa. Quanto tem que ter um stories? 1 minuto? Então a gente tá falando de 15, 20 minutos do dia desse cara. Se você pensar que o dia tem 24 horas, são 1.440 minutos, 15 minutos é aproximadamente 1% do dia do cara. Então assim, você não pode julgar o caráter, a capacidade, a competência do cara e julgar o dia do cara baseado em 1% do que você viu. A gente não consegue ter a noção geral de nada que a gente viu somente 1%. Então assim, você tem acesso a 100% do seu dia e você tá comparando com uma pessoa que você só tem acesso ao melhor
1% do dia dela, porque ali o que ela vai te mostrar é o melhor. Ela não mostra a briga que teve com a esposa, não mostra que tá doente, não mostra os problemas que tem com a família. Eu aposto que se mesmo você que tá aí numa situação que você julga abaixo do esperado, abaixo do que você gostaria, se você pegar 1% do seu dia e se filmar, você também consegue soar como uma pessoa 100 vezes mais bem-sucedida do que você na verdade é. E se você não tiver ética e estiver disposto a mentir, então você consegue fazer o que muita gente faz, que é se aluga um carro caro, aluga uma Ferrari durante um dia, fala que você ganhou aquela Ferrari fazendo um trade e vai vender curso de day trade na internet e fica rico. E a gente sabe muito bem que esses caras aí, normalmente, eles ou estão ferrados de grana, ou os caras ganharam dinheiro enganando pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, assim, se você usar as técnicas de storytelling corretas, você também consegue fazer o seu próprio dia parecer o dia do Elon Musk, do Rockefeller ou de qualquer outro ultra bilionário bem-sucedido que vier à sua cabeça. Esquece essa vida de super-herói, empreender é difícil, às vezes você vai acordar doente, desmotivado, às vezes você vai se achar um bosta, você vai se achar a mosca do cocô do cavalo do bandido e tá tudo bem, todo mundo passa por isso. O seu empreendedor favorito, o cara que você mais admira, que você acha que ele é o cara mais ferrado que tem na área de empreendedorismo, esse cara acorda desmotivado. Aí uma coisa que eu sempre digo, né, é uma filosofia de vida que eu tenho, e aí, desculpa meu francês, mas todo mundo tem caganeira, todo mundo acorda um dia com caganeira. Mesmo o cara que é o super-herói, que fala que todo dia tá hiper motivado e acorda 4 horas da manhã, esse cara também fica doente, esse cara acorda desmotivado, ele acorda triste. Então não acha que é só porque você não acordou bem um dia, uma semana, um mês, um ano, não tá sendo legal na sua vida, que você não tem a competência ou você não é capaz de conquistar o que você quer conquistar. E aí eu acho que isso que eu acabei de falar conecta bem com o segundo ponto, né, que eu vou chamar aqui da falácia da motivação. E assim, tentando resumir para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que o conceito de motivação ele é superestimado, né? A gente, cara, nós somos seres humanos, a gente é regido por hormônios e pelas coisas externas que estão acontecendo na nossa vida. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal, e isso é normal. Então assim, se a gente depender disso pra gente trabalhar duro, ferrou, cara. Você não pode esperar que você esteja motivado todos os dias. E o que eu acho que define de verdade o cara que se dá bem do cara que se dá mal na vida é o cara que, a despeito de, ou apesar das bolas curvas que a vida às vezes joga na nossa direção, dos motivos pra gente ficar desmotivados, ou daqueles dias que a gente só acordou mal e quer ficar na cama mesmo, é o cara que, a despeito disso, consegue ainda sentar a bunda na cadeira e trabalhar e fazer o que precisa ser feito, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Independente de você tá no dia bom ou no dia ruim, cara, senta, trabalha, faz o máximo que dá, faz o seu melhor, e tá tudo certo. Esse é o máximo que você pode fazer. Que esse é o conceito da disciplina, né? É você fazer o que precisa ser feito, independente de como você tá se sentindo a respeito disso, né? E a disciplina sempre vai ganhar da motivação, porque a motivação envolve vários fatores exógenos, né? Fatores de fora, coisas que você não tem controle. E a disciplina é uma decisão de você fazer o que precisa ser feito, independente do que está acontecendo. Então a disciplina está no seu controle. Eu tenho um filho pequeno, então assim, uma noite mal dormida porque meu filho não dormiu bem, eu não consegui dormir bem também, eu vou acordar desmotivado, cara. E sabe o que a gente faz quando a gente acorda desmotivado? A gente bota o rabo entre as pernas e vai trabalhar normal. Dá o nosso melhor. O dia que a gente está desmotivado, talvez a gente não produza tão bem, talvez a gente produza menos do que o dia que a gente está motivado, mas ainda assim a gente vai produzir, ainda assim a gente não vai ficar sentindo pena de nós mesmos na cama, no sofá, e vamos fazer alguma coisa para manter essa inércia do movimento na direção da onde você quer ir. E aí, assim, eu acho que também conecta com uma coisa que você tem que tomar cuidado, todo mundo tem que tomar cuidado, é uma coisa que todos nós sofremos um pouco disso, que é, às vezes as pessoas passam mais tempo fingindo que estão trabalhando do que trabalhando de verdade, né? Então você quer se passar como um cara trabalhador muito mais do que você quer trabalhar. Aí você vê as fotinhas no Instagram, o cara tira a foto do notebook com a planilha de Excel, e aí o cara tira uma foto numa reunião. Ou uma coisa que eu vejo muito é o cara que fica tentando criar o melhor ambiente de trabalho, e comprando, vendo qual que é as melhores formas de organização, as melhores ferramentas. E aí eu falo, né, que eu falei isso para um amigo meu esses dias e eu adorei essa frase. A gente passa tanto tempo tentando ser produtivo que a gente esquece de produzir. Então, resumindo, né, sentar a bunda na cadeira e trabalhar duro, independente do que tá acontecendo, independente do que você tá sentindo,
É isso que vai fazer você ter sucesso. E aí a gente vai pro terceiro ponto que eu gostaria de falar nesse vídeo para encerrar, e é o que eu chamo aí do conto de fadas do empreendedorismo de startup. Esse é um assunto que eu acabo falando bastante aqui, mas é porque eu acho ele realmente muito importante, e a gente acaba vendo muito isso no nosso dia a dia. No mercado de startups, eu acho que ainda parcialmente culpa aí dos empreendedores super-heróis que eu falei já nesse vídeo, criou-se aí um conto de fadas que é menos factível do que a história dos três porquinhos, aonde aí eu vou falar de maneira exacerbada e exagerada, né? Um dia você bate a cabeça, aí você tem uma ideia genial, você faz o PowerPoint, aí vem um investidor te dá milhões de dólares e um ano depois você vende sua empresa e fica bilionário. E por mais que essa história exagerada, eu admito, pareça boba e inocente e até não pareça tão crível, confie em mim, cara, a gente fala com muito empreendedor aqui. Isso é muito mais comum do que você imagina. Claro que em variados níveis, e todo mundo tem um pouquinho disso, tá? Mas assim, é uma coisa que a gente tem que controlar muito dentro da gente. Eu acho que isso vem de um imediatismo, de um curto prazismo, que é meio que inerente aí à condição humana, né? Que é o que faz, por exemplo, a galera se ferrar nessa questão de jogo do tigrinho que a gente tá vendo tanto hoje em dia, né? É o cara que ele quer ser o espertão e ele quer ganhar dinheiro o mais rápido possível, e normalmente o cara não quer fazer o que é necessário para ganhar dinheiro, né? Ele quer o dinheiro fácil, ele quer a magia. E aí pessoas, empresas predatórias com pouquíssimos escrúpulos e ética criam produtos perfeitamente desenhados para arrancar dinheiro dessa galera. E aí a gente vê jogo do tigrinho e afim. Mas o conto de fadas do empreendedorismo que eu tô falando aqui, ele cabe muito bem nessa narrativa também. Porque o cara fala, putz, tô cansado de ser CLT, tô cansado de trabalhar. O cara vai lá, assiste o filme do Facebook, ele acha que ele vai fazer um aplicativo, uma rede social para pets, onde o seu pet posta na rede social e o cara vai vender essa empresa por bilhões de reais. E o que todos esses caras percebem quando eles efetivamente tentam fazer isso, os que tentam, que não ficam só na ideia, é que a realidade é muito mais dura. A verdade é, se você quer iniciar nesse mundo do empreendedorismo e o seu objetivo principal é ganhar o máximo de dinheiro possível, o mais rápido possível, você vai dar errado, você vai se frustrar em 99,9% dos casos. Cara, eu falei aqui, eu abri empresa em 2013. A minha empresa de desenvolvimento, a gente abriu em 2015. A maior parte do tempo, né, durante muitos anos, os meus funcionários ganhavam mais dinheiro que eu. E obviamente que eu trabalhava o dobro, tinha 10 vezes o nível de responsabilidade deles, tinha que me preocupar em pagar salário de todo mundo, engolir sapo de cliente, engolir sapo de fornecedor, engolir sapo de funcionário. É difícil pra caramba, você tá apanhando de todo lado e você tá sendo mal pago pra isso, mas você tá fazendo isso por causa de um sonho, por causa de algo que você quer criar, por causa de algo que você quer botar no mundo aí e, consequentemente, ganhar dinheiro, né? Normalmente é assim que as coisas acabam dando certo, porque só pela grana, cara, você desiste muito cedo. Empreender é um trabalho duro, trabalho árduo, é um trabalho de, cara, que você apanha muito mais do que você bate, na verdade você apanha de todos os lados, mas é um trabalho de disciplina, de perseverança. Cara, se você continua aí dia após dia, uma hora, como o meu sócio fala, você dá um azar e alguma coisa dá certo, mas a verdade é que a gente tem que estar exposto ao risco de ter sucesso, né? E eu falo essa questão de estar exposto ao risco do sucesso de uma maneira fácil de entender isso, é a questão da loteria, né? Não tem como você ganhar na loteria sem comprar o bilhete, né? E não tem como você ter uma startup de sucesso se você não abriu uma startup. E a verdade é que se você está entrando nesse mundo de startups, muito provavelmente é raríssimos os casos onde a pessoa tem sucesso na primeira startup. Então assim, eu já falei 300 mil startups e a minha primeira startup que está tendo um sucesso grande aconteceu recente, nos últimos 2, 3 anos. Então assim, eu passei uma década trabalhando de graça praticamente, com várias tentativas e diversas startups, tentando de tudo que você possa imaginar, e só agora a gente tá vendo o retorno só nesses últimos 2, 3 anos, que nem eu falei. E o meu objetivo nesse canal aqui é trazer a real pra você, pra que você, ao invés de esperar 10 anos pra ver resultado, quem sabe você não consegue encurtar isso pra 2, 3, 4, mas saiba que o caminho independente, ele muito provavelmente ele vai ser muito longo, muito árduo, repleto de várias frustrações, você vai ouvir muitas injustiças, você vai trabalhar duríssimo, às vezes em troco de nada. E essa é a realidade, cara. É difícil, não é fácil. Você quer ter um resultado excepcional, você precisa fazer um trabalho excepcional. Você quer ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito. Não tem segredo, não tem almoço grátis. Se ganhar dinheiro com empresa fosse fácil, todo mundo era empresário de sucesso. E assim, né, correndo o risco de soar hipócrita, eu vou deixar aqui no vídeo QR Code aí para você entrar em contato com a minha empresa. Cara, se você quiser trocar uma ideia sobre a sua ideia, sem compromissos, eu não te cobro R$1 para falar sobre a sua ideia.
E aí, cara, se tiver alguma sinergia, alguma forma da que a gente possa trabalhar junto, beleza, a gente faz alguma coisa, senão a gente bate um papo, você ouve aí uma opinião de alguém que já tá trabalhando nesse mercado há muito tempo. Eu acho que é isso por esse vídeo, eu acho que eu falei o suficiente. Perdão se eu soei muito pessimista, não é a minha intenção. Às vezes, infelizmente, a gente tem que falar o que precisa ser dito e às vezes a gente precisa jogar um balde de água fria na cara de quem tá começando, pra pessoa não acabar caindo no conto de fadas, numa ladainha, sair comprando curso à torta e direita, achando que vai ficar milionário no dia seguinte. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, deixa um like aí, se inscreve, comenta, vê se você gosta desse tipo de vídeo e até o próximo.